Salve, salve galera! Nesse vídeo eu vou falar de fio de 1,5 até 16 milímetros, né? O que pode e o que não pode estar ligando nesses fios. Vamos falar também da capacidade do fio, tá? Da amperagem que ele aguenta, a corrente que ele aguenta, tá? Quanto é que ele aguenta, o que você colocar aqui, o que é que ele vai aguentar. Que equipamento que você colocar no 1,5, puxando a corrente, o que é que ele pode aguentar, ok? O fio 1,5 é um fio 1,5 milímetro quadrado. Ele tem uma proporção de aguentar uma corrente de até 15,5 amperes. Ou seja, qualquer coisa que você ligar nesse fio aqui, digamos que você vai ligar ele em 110, essa perninha de fio ele vai aguentar 15 amperes. Dá um exemplo aqui. Se ligar aqui só um exemplo, um ventilador, que ele puxa, a corrente dele é 110, mas ele tem uma capacidade de puxar 15 amperes. Esse fio ele aguenta. Obviamente que você não vai colocar o equipamento no fio de 15 amperes redondo. Ele puxa 15, o fio aguenta 15, você não vai colocar 15 nele aqui. Esse de 1,5, 1,5 milímetro quadrado, ele aguenta, ele tem uma capacidade de aguentar 15,5 amperes. 2,5 ele aguenta 21 amperes, certo? Esse fiozinho aqui ele aguenta 21 amperes, entendeu? Certo? É o que ele aguenta, tá? A capacidade dele é para 21 amperes. Se ele tiver ao ar livre, ele aguenta 21 amperes. Se ele tiver embutido em algum eletroduto, em alvenaria, ele tem uma queda, tá? Ele não aguenta isso, os 21 amperes. Então é melhor não arriscar. Ele tem uma queda de 20% da capacidade dele, ok? O fio 6,4 milímetros, ele aguenta 26 amperes, ok? 4 milímetros, ou só para recapitular, 28 amperes. 28 amperes, ele aguenta, certo? Ok? Hoje eu fui fazer um socorro para uma pessoa e cheguei lá, ele estava com uma torneira elétrica de 5.500 watts por 110. 5.500 watts por 110. E daí você me pergunta, mas que cabo eu posso estar ligando essa torneira elétrica em 110? 6 milímetros? Nem pensar. Pode esquecer, não aguenta, ok? Ele não vai aguentar, certo? Se você reduzir esses 5.500 watts para 220, ele vai aguentar, certo? Com certeza ele vai aguentar, porque 5.200 watts por 110, eles têm uma proporção de 50 amperes, a corrente é 50 amperes. Então, nem o cabo de 6, nem o de 4 vai aguentar. Não precisa nem você ligar, entendeu? E a fiação dele lá estava muito fina. A alimentação do relógio até a casa dele estava em 6 milímetros. Então, mas nem o cabo de 6 milímetros aguentaria a torneira elétrica de 5.500 watts, 110 volts. Se fosse, esses 5.000 fossem 220, ele tem uma proporção para você ver. A proporção dos 5.500 watts para os 110, certo? Ele chega a 50 amperes. Ele puxa 50 amperes em uma perna. 5.500 watts, certo? 110 volts. Ele puxa 50 amperes.
Essa é o que puxa em 110, certo? 5.500 watts, certo? Você não tem que ver a tensão, você tem que ver a potência, ok? É a potência que você tem que ver. A tensão é 110, a potência é 5.500 volts. Ele vai puxar em uma perna só. É por isso que o fio de 6 milímetros não vai aguentar. Tá? Ah, mas ele aguenta 7, fio de 6 milímetros ele aguenta 7.500 watts, mas não aguenta 5.500 em 110, ele aguenta os 7.500 em 220, em 110 ele não aguenta. Ok? Qual seria o fio para me colocar nesse chuveiro aqui, nessa torneira? 5.500 watts, 50 amperes. Olha só. É um fio de uma entrada de força. De uma entrada de força de uma residência normal. Então, eu nem aconselho a pessoa colocar isso. Falei para o rapaz lá, para o moço, que ele nem precisaria colocar, porque o fio da alimentação do poste até a casa dele era 6 milímetros, né? Agora vamos ver 5.500 por 220. Outros, ele dá 25 ampere, ele dá a metade. Por quê? Porque ele puxa em 2 fases, entendeu? Eu nem instalei a torneira pro rapaz, tá? Ele, se você não vai instalar, eu falei, não vou instalar, porque se eu instalar, você não vai usar ela, certo? Você não vai chegar nem a usar ela, porque o seu cabo é 6 milímetros. O 6 milímetros é para 36 amperes. A sua torneira está puxando 50 em uma perna. Então, vai puxar 50 em uma fase, ela não vai aguentar. Ok? Não por muito tempo. Então, ou seja, 6 milímetros, ele é 36 amperes. Ele aguenta 36 amperes, tá? Cada perna, 36 amperes. Ok? Esse 5.000 aqui, ele aguentaria os fios 6 milímetros, tá? Só para tocar nesse assunto. Os 6 milímetros ele aguentaria esses 5.500 watts, ele aguentaria os 6 milímetros fio, cabo 6 milímetros, se eles fossem em 220, porque o em 220 ele puxa 25 amperes, entendeu? 25 amperes. Então, se você dividir 25 amperes em 2 e 50 em 2, vai dar 25 para cada perna. Então, ele puxa 36 em cada perna. Então, ele aguentaria essa torneira elétrica de 5.500 watts. Ok? Então, o 10 milímetros aqui, esse cabo em 10 milímetros, ele aguenta 50 amperes. Esse cabo em 10 milímetros. Ok? O cabo 16 milímetros. O cabo 16 milímetros, ele chega a aguentar 68 amperes. 68 amperes. Esse cabo 16 milímetros, ele é usado em entrada de força acima de 3 relógios, certo? 3, 4 relógios. A concessionária coloca esse cabo de 16 milímetros. O cabo de 10 milímetros é usado em entrada de força de um relógio até 2 relógios. Eles colocam o cabo de 10 milímetros. Esse cabo de 6 milímetros, ele é mais próprio para chuveiro. Essa torneira aqui, o cabo de 6 milímetros, ele também é apropriado para chuveiro e outros equipamentos que chegam a essa proporção. 2,5 e 1,5, 2,5 é usado em tomada, retorno de iluminação em circuito. E esse 1,5,5, geralmente a turma usa ele muito em fechamento de comando, essas coisas e etc. Tá? Então, não quer dizer que você vai fazer esse cálculo, é só para você ter uma propriedade de falar com a pessoa. Porque não basta só você chegar no proprietário e falar,
eu quero que liga esse cabo, esse chuveiro 5.500, mas quanto ele gasta? Você vai comprar o chuveiro, a torneira, e o vendedor falar, tem 5.500 watts, é muito bom, esquenta perfeitamente, o senhor vai gostar, mas você tem que ver, não tem que ver a tensão, tem que ver a potência dele. No 220 a mesma coisa, você não tem que ver o 220, você tem que ver a potência aqui, ó, 5.500 watts. É isso aqui que você tem que ver. Por isso aqui você vai achar o cabo adequado para colocar no seu equipamento. Ou seja, 1,5, 15,5 ampere ele aguenta. 2,5 do 21 ampere. O fio 2,5 aguenta. 4 milímetros, 28 amperes. 6 milímetros, 36 amperes. Cabo 10 milímetros, 50 amperes. Que seria o cabo que teria que colocar no fio, uma torneira de 5.500 watts, certo? Então, ninguém recomenda um cabo de uma torneira dessa para um cliente. Cabo de 16 milímetros, ele chega a aguentar 68 amperes. Então, fica a dica, tá? Quando alguém quiser ligar alguma coisa para você, que você chamar alguém para fazer um serviço para você, pergunta para a pessoa quanto puxa, o que aguenta, quanto aguenta o cabo do fio 2,5, e veja a resposta dele. E o 4 milímetros, o que é que eu posso estar ligando no 4 milímetros dentro da minha casa? O 6 milímetros, o que é que eu posso estar ligando nele? Ah, eu vou ligar isso, não há necessidade, que cabo eu coloco? Vamos dar um exemplo. Se você tem lá um chuveiro de 7.500 watts, e você pergunta, eu posso colocar o cabo 4 milímetros nesse chuveiro? Não. Se ele falar que pode, não pode. Não pode. Você vai ter propriedade para discutir com a pessoa. Não pode. Tem que ser o 16 milímetros, é o adequado para o fio 4 milímetros. Então fica a dica aí, tá? 5.500 watts, ele puxa 50 amperes em um fio só. Isso é em 110 volts. A mesma potência em 220, puxa 25, a metade. Se você gostou, se inscreva no meu canal, deixe seu like. Ative o sininho da notificação, que é para o YouTube avisar você sempre que for postado vídeos novos. Até o próximo vídeo e muito obrigado. E fica a dica aí.